Pessoal, bem-vindos para mais uma aula. Nessa, a gente vai estudar um pouco sobre ética e conduta profissional de vendas. Conceito interessante, né? Mas que também eu acho que não tem muitas dificuldades. Vamos lá. O conceito de ética nas vendas envolve agir de forma responsável, honesta e transparente ao interagir com os clientes durante o processo de vendas. Então, lembrem do processo de vendas, né? Que tem lá desde da abordagem ao fechamento e ao pós-venda, né, os pontos que a gente vai ter ali de contato com o cliente. Então, durante todo esse processo de venda, a gente quer agir de forma responsável, honesta e transparente. É uma abordagem que valoriza a integridade, o respeito ao consumidor e o cumprimento de promessas e acordos firmados. Então, se na parte ali que eu estou apresentando o meu produto, eu fiz promessas do que esse produto é capaz de fazer, quando o cliente estiver com esse produto vai ter que ser capaz de fazer aquilo que foi prometido, né? E além disso, né, tem que ter respeito ao consumidor, a forma como eu vou tratar ele, integridade. Tenho que, de novo, né, agir de forma responsável, honesta e transparente. Tá tudo interligado, na verdade. Bom, sobre honestidade e transparência. Ser honesto sobre os produtos ou serviços, informando ao cliente sobre seus benefícios, limitações. Né? Será que a gente vai ter que informar as limitações do produto? Obviamente que sim. Né? Senão o cliente vai esperar daqui a pouco que aquele produto ou serviço faça alguma coisa e no momento que ele estiver utilizando, ele não vai fazer. E custos, sem exageros ou omissões. A gente tem que apresentar na essência o que é o produto. Respeito ao cliente, ouvir e entender as necessidades do cliente, respeitando suas decisões e evitando pressioná-lo para comprar algo que não deseja ou não precisa. A gente viu que existem técnicas de venda que a gente vai utilizar durante o processo de venda para tentar influenciar o cliente a comprar. Mas se a gente perceber, por exemplo, que aquele produto ele não satisfaz as necessidades do cliente ou que o cliente não está desejando, a gente tem que encerrar, a gente não vai tentar forçar uma venda porque aí, né, a chance desse cliente ficar insatisfeito depois com a empresa é muito grande. E além disso, né, a gente não vai estar agindo de forma ética e de forma profissional. Integridade nas promessas. Cumprir todas as promessas e acordos realizados durante a venda, garantindo que o cliente receba o que foi prometido, que é aquela ideia, né? Evitar práticas enganosas. Não utilizar táticas enganosas ou manipuladoras para obter vendas, como preços falsamente reduzidos ou informações enganosas sobre os produtos, tá? Então, tranquilo essa também. A ética, ela deve ser uma parte fundamental de qualquer estratégia de marketing e as empresas devem agir de forma ética em todas as suas interações com os clientes. Lembram lá da jornada do cliente? Então, em todo e qualquer ponto de contato que a empresa tenha com o cliente, ela vai ter que agir de forma ética. Em todas as suas interações, mas não só com os clientes, tá? Com os funcionários, parceiros e também demais partes interessadas. Além disso, a ética ela não deve ser apenas uma questão de conformidade com as leis e regulamentos, mas também uma questão de valores e princípios que sigam o comportamento da empresa. Então, por exemplo, a lei determina lá que é proibido a gente condicionar a venda de um produto com a aquisição de outro produto, venda casada. A empresa ela não vai fazer isso só porque a lei está mandando. Tem que ser um princípio dela de oferecer os produtos que apenas os seus clientes estejam interessados. Vai utilizar as técnicas de venda para apresentar esse produto, para tentar influenciar o cliente a fazer a compra, se atender às necessidades dele, com certeza. Né? Às vezes o cliente tem dúvida sobre aquele produto ou não, e aí a forma como a empresa ela vai conduzir a venda vai ajudar, né, ao cliente entender que o produto realmente vai satisfazer as suas necessidades, mas sempre, né, atuando de forma ética e tem que ser valores e princípios estabelecidos pela empresa. Não basta apenas seguir o que a lei está colocando. Se a lei diz que venda casada é proibido, beleza, mas a gente não só não vai fazer venda casada porque a lei está colocando, mas também porque é uma questão de valores e princípios. Só um exemplo para a gente contextualizar, tá? E aí, né, dentre as características, fidelização de clientes. Clientes satisfeitos com experiências de compras éticas tem maior probabilidade de retornar e comprar novamente. Né? Nem preciso nem falar. Se um cliente foi atendido de forma respeitosa durante o seu processo de vendas, ele recebeu aquilo que foi prometido e agora ele se sentiu satisfeito com a empresa, aí bom, a chance dele retornar e comprar novamente é muito grande. Recomendação e indicações. Além, né, de retornar, ele também está propenso a indicar a empresa a amigos, familiares e colegas. Boca a boca positivo. Reputação positiva, uma postura ética nas vendas
contribui para a construção de uma reputação positiva no mercado. Melhora, obviamente, a imagem institucional dessa empresa e também, né, tem a ver com o posicionamento dela no mercado. Se ela aborda questões éticas, é transparente suas vendas e as outras empresas não, ela vai ter também uma vantagem competitiva. Tá aqui, ó. Em setores altamente competitivos, a ética na venda pode se tornar um diferencial importante. Redução de conflitos e disputas. Vendas éticas reduzem a probabilidade de conflitos e disputa com os clientes. Claro, né? Se durante todo o processo ali a empresa ela foi ética, ela foi transparente, não vai ter disputa com o cliente, porque o cliente sabe que o que ele recebeu é exatamente aquilo que a empresa ela descreveu. Agora seria o contrário, né? Se a gente fizesse práticas enganosas, falsas promessas, aí a chance de o cliente entrar com algum tipo de disputa com a empresa seria muito grande. Bom, e aí a gente chega nos tais dos conflitos éticos nas vendas. Olha só, conflitos éticos na venda são situações em que os vendedores se deparam com dilemas morais ou decisões que envolvem questões éticas. Esses conflitos podem surgir devido a pressões para atingir metas de vendas, competição acirrada, incentivos financeiros ou outras situações que possam afetar a integridade profissional de vendas. E aí eu defino para vocês, conflito de interesse, quando é que ele acontece? Ocorrem quando o vendedor tem interesses pessoais ou financeiros em jogo que podem influenciar suas decisões, prejudicando a imparcialidade e o melhor interesse do cliente. Então, por exemplo, pensa o seguinte, tá aqui o funcionário, né? Ele trabalha em uma instituição financeira e ele tem que comercializar diversos produtos. Ele tem que comercializar, por exemplo, CDB, ele tem que comercializar, por exemplo, título de capitalização, tem que comercializar, por exemplo, o seguro de vida. E aqui a gente tem um cliente que está sendo atendido por ele. Esse cliente, ele tem 10 mil reais, por exemplo, e ele quer colocar num CDB. Ele foi procurar a instituição financeira com o objetivo de aplicar esses 10 mil reais em um CDB. Bom, o atendente da instituição financeira, né, o que ele teria que fazer? Atender, né, essa necessidade que o cliente tem de colocar esses 10 mil reais em CDB. Mas vamos supor que a agência ela está com metas de produção para títulos de capitalização. E ele vai, daqui a pouco, receber algum tipo de, não sei, de bonificação financeira se ele vender tantos títulos de capitalização. E aí, né, esse nosso atendente, ele pode entrar numa situação de conflito de interesse caso ele tente convencer o cliente a contratar um título de capitalização ao invés do CDB, que é o que ele quer. Por que ele está tentando vender o título de capitalização nessa situação? Por conta das metas que ele tem. E até não seria tanto um problema se de fato o cliente entender que beleza, é um produto interessante, eu realmente não quero colocar no CDB, quero colocar na capitalização. Mas se o cliente ele não quer isso e quer o CDB, não quer o título de capitalização e o nosso funcionário aqui, ele começa a tentar pressionar a venda da capitalização e deixa o CDB de lado, aí ele está atuando com conflito de interesse, porque ele está priorizando as suas necessidades ao invés das do cliente. De novo, não seria um problema, certo? Se ele tem o CDB e tem o título de capitalização. E ele tenta apresentar o título de capitalização para o investidor, ainda que no momento que o investidor chegou, ele queria colocar no CDB. Daqui a pouco, realmente, o título de capitalização é atrativo e ele muda de ideia. Ele descobre essa necessidade que ele tem de colocar lá e concorrer a sorteios. Pode acontecer, pode acontecer. Mas, se ele não quer, e ainda assim o nosso funcionário ele insiste no título de capitalização, aí a gente tem um conflito de interesse. Isso significa que o vendedor pode agir em benefício próprio, em vez de priorizar as reais necessidades e interesses do cliente. Aí um exemplo que eu deixo na tela para vocês, tá? O vendedor, um outro exemplo, o vendedor tem uma relação pessoal próxima ou vínculo familiar com o fornecedor ou fabricante de determinado produto. Nesse caso, o vendedor pode estar pode estar inclinado a recomendar esse produto específico, mesmo que outras opções no mercado sejam mais vantajosas para o cliente, tá? Então, como ele tem um vínculo familiar, ele tem um interesse pessoal nessa venda, né? Faz sentido, então, faz sentido não, né? É um conflito de interesses quando ele começa a indicar esses produtos que são dos fornecedores que têm o seu vínculo familiar com ele, ao invés de outros fornecedores, pensando no seu proveito pessoal ao invés do cliente. Conflito ético nas vendas, conflito de interesse. Bom, pessoal, eu vou fazer um corte aqui, tá? E aí a gente volta para resolver as questões.